a postura da ministra Gleisi Hoffmann. Na quinta-feira, ontem, né, ela falou o seguinte: falar sobre anistia ou mediação de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é defensável do ponto de vista de alguns parlamentares. Acho que a gente pode fazer dessa discussão no Congresso, as aspas da ministra. Embora a Gleisi tenha ressaltado que, para ela, a anistia não deve atingir Jair Bolsonaro, membros do Executivo e do Judiciário, isso incomodou membros do Executivo e do Judiciário, a ponto dela ter que dizer que fez uma fala mal colocada também aí nas palavras da ministra Gleisi. E ela corrigiu assim, abre aspas: o que eu quis dizer é que cabe ao Congresso fazer a mediação com o Judiciário das questões envolvidas no 8 de janeiro, dessas reclamações que parlamentares estão fazendo sobre penas elevadas. Conversar, sim, cabe ao Congresso, mas revisar a pena é do Judiciário. Na verdade, embora eu entenda o desconforto gerado pela frase da Gleisi, porque ela é a cara do governo nas negociações e o governo não fala em anistia, ela disse algo que parece óbvio: o Congresso, se quiser a discussão, vai fazer a discussão. Agora, se o governo tinha alguma expectativa ali também de convencer o Hugo Motta a segurar essa votação, ela pode ter detonado essa chance, né, Christian? Eu acho que não. Eu acho que pro Hugo Motta essa discussão que não interessa absolutamente nada. Ele começou agora o mandato dele de presidente da Câmara dos Deputados. E não vai querer começar com esse pepino. O problema do projeto é que o projeto é frontalmente inconstitucional. Queria te ouvir sobre isso. Ele é frontalmente inconstitucional. Ele é frontalmente inconstitucional e ele é deliberadamente uma afronta à Constituição e ao Poder Judiciário, do ponto de vista político. Por que ele é inconstitucional? Primeiro que a Constituição veda, isso que é interessante, é bom ter isso em mente, veda anistia a crimes hediondos, terrorismo e equiparados, inclusive atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, o Congresso ele tem competência, atribuição para promover a anistia, mas não desse crime. E esses outros que eu mencionei. Então não pode. Então é frontalmente inconstitucional, né? O Supremo Tribunal Federal já assentou jurisprudência a respeito disso, né? Diz que crimes como golpe de Estado, insurreição armada, atos terroristas, né, não são passíveis de anistia legislativa. Porque violam... Então essa discussão nem existe, é isso? Do ponto de vista jurídico, não. Mas isso mostra o que o projeto é na verdade. Isso é que é interessante. Entendeu? Porque do ponto de vista político, o projeto de anistia é a continuação do golpe de Estado. É a continuação da tentativa de golpe de Estado. Porque qual é o objetivo dele? É mostrar que o bolsonarismo vive e que o golpismo compensa. Entendeu? Porque o que aconteceu no dia 8 de janeiro, quando aconteceu aquilo no dia 8 de janeiro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: o extremismo deu um tiro na cabeça, porque todos os poderes, né, o legislativo, sobretudo, que estava tendo uma certa tolerância com o extremismo, com o pessoal que estava acampado na borda dos quartéis, né, ele vai ter que reagir diante daquilo. Então o extremismo tomou um chega-para-lá institucional, entendeu? Geral. Não foi só o governo Lula que fez aquilo e o judiciário. O Congresso também deu um chega-para-lá neles. O que nesse ano, em que tem um processo contra Bolsonaro e ano que vem tem eleição, o que o bolsonarismo está fazendo? Ele está tentando acabar com o chega-para-lá, ele está querendo incentivar, ele está querendo dizer, voltar aos bons tempos, você pode ir, pode ser golpista, pode voltar a pedir golpe. E criar uma narrativa. Olha aí, a Câmara está do nosso lado e conseguimos esse regime de urgência. Entendeu? A própria justificativa do projeto do deputado Major Vitor, não é isso? O nome dele? Major Vitor Hugo, é isso? Ainda tem nome de escritor francês. Eu vou checar que eu posso ter errado isso aqui também. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Né? Então, o que diz? E aí é que está o Buzilis, aí que está a sacanagem. Ele diz o seguinte: ele diz que acampar na porta de quartel, pedir golpe de Estado e participar da tentativa de golpe de Estado não é golpe de Estado. Esse é que é o ponto. Porque aí você descaracteriza o tipo penal. Tentativa de golpe de Estado. Na Constituição está dizendo que a tentativa é o golpe e isso caracteriza a tentativa, mas né? Repara, aí que está a sacanagem, como eu disse. A sacanagem é a seguinte: é você dizer que aquilo ali não era golpe de Estado. Porque você tem que caracterizar o golpe de Estado. O que ele está querendo dizer, para todo mundo que participou do golpe de Estado, que quis o golpe de Estado, é que aquilo não era golpe de Estado, que aquilo é liberdade de expressão. E a gente sabe que essa teoria de que
você pode pedir o fim da democracia em nome da liberdade de expressão, é a pedra de toque de todo o movimento fascista e reacionário contemporâneo. A gente vê isso toda hora nos Estados Unidos, isso é o argumento para não ter regulamentação de rede social, e ao mesmo tempo a gente vê a repressão a todos os críticos dos governos fascistas e reacionários que estão por aí. Quer dizer, é liberdade de expressão para derrubar o regime, mas nunca contra quem critica esse regime se for um regime de força, né? Então, é por isso que eu estou dizendo que esse PL, né, esse projeto de lei, ele é a continuação da tentativa do golpe de Estado por outros meios, porque ele é flagrantemente inconstitucional, porque ele visa a impunidade dos golpistas, ele visa novamente incentivar o golpismo pelos setores extremistas e quer intimidar, e, sobretudo, intimidar e obstruir a justiça no cumprimento dos seus deveres, porque ela vai, esse ano, julgar as cabeças do golpismo. Só para terminar, existe, como a gente está vendo, esse PL faz parte do jogo o jogo da anistia, como se fosse um jogo de cartas, né? É como se um jogo de pôquer, né? Você vai avançando, você vai acicatando. Então, é um jogo de cartas, é por isso que, né, a gente tem que jogar com baralho, é por isso que eu digo que a anistia é o baralho. Agora, esse jogo de cena que você está falando, eu queria lançar essa pergunta já para São Paulo, para a Carol e para a Flávia também, porque a gente tem deputados da base do governo votando a favor desse pedido de urgência, né, dentro dessas 257 assinaturas que a gente falou aqui na abertura. Tem deputados da base do governo, né? Tem os bolsonaristas que aparentemente de fato querem a anistia, tem a base do governo que pode querer negociar com isso. E aí fica esse jogo de cena, né? As assinaturas estão lá, o próprio Hugo Motta está tentando empurrar isso um pouco para esperar o resultado da eleição. Então, assim, o Congresso, ele está meio esperando para ver o que vai acontecer. Essa é a impressão de vocês, Flávia e Carol? Boa tarde. Boa tarde, Lu, Christian. Boa tarde, Carol. Bem-vinda novamente. 2 vezes na mesma semana. Que privilégio. Muito bom te ter aqui. Vou deixar você responder primeiro. Eu acho que é o jogo de cena, é o jogo da performance política que cada campo precisa fazer para os seus interesses políticos próprios. Como o Christian colocou, e Luísa também, o Hugo Motta não tem nenhum interesse em colocar esse projeto inconstitucional na berlinda do início do mandato dele na Câmara, mas ao mesmo tempo vai empurrar ali para fazer o jogo político, acomodar algumas forças. Tem a direita quer jogar isso, a direita ampla quer jogar isso cada vez mais para frente, a base bolsonarista quer manter a sua base insuflada eleitoralmente. Então é só sobre esse jogo político, e tampouco é sobre a opinião do eleitor, né? Que as pesquisas indicam a não aprovação do eleitorado brasileiro com relação a essa lei da anistia, e não é sobre isso, é sobre o jogo político. Eu quero fazer um comentário sobre isso, mas antes eu queria insistir um pouco no que o Christian falou sobre a inconstitucionalidade desse projeto. Porque, Christian... Oi, Christian, tudo bem, meu querido? Tudo, minha querida. Mas é assim, né? O Oscar mesmo aqui no nosso chat falou assim, pô, mas se é inconstitucional, por que não está todo mundo falando disso o tempo inteiro? Desse ponto, de ser inconstitucional? Porque aí isso mudaria o teor da conversa, inclusive na imprensa, né? Isso muda o teor da conversa. E aí, Christian, veja, eu sou só uma mera pesquisadora de Google, né? Então, vou jogar aqui para vocês dois me iluminarem. Mas o artigo 5º da Constituição, no seu inciso, né? Que fala da anistia, não fala textualmente sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Se você me permite ler aqui... ele fala, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte, por não estar textual, ou se estiver em outro lugar da Constituição e você puder nos apontar, mas se não estiver textualmente falando dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, isso é aberto à interpretação ou não?
Flavinha, em direito é assim, a gente tem os textos das leis, certo? O texto. Mas os textos, eles são suscetíveis sempre de interpretação. Vou dar um exemplo. A interpretação jurídica, por exemplo, bom, tudo tem interpretação. Se eu faço assim, é saudação romana, eu estou dando tchauzinho para o Bruno, o que é isso aqui? Entendeu? Então, tudo na vida é interpretação. Né? Quando a gente está falando de texto, a gente está falando de hermenêutica. E no caso de direito, hermenêutica jurídica. Hermenêutica é um negócio que aparece, inclusive, na interpretação dos textos bíblicos. Porque textos são suscetíveis de diversas interpretações. É por isso que, por exemplo, que a Igreja Católica, num determinado momento, ela fixa a interpretação do texto. Ela unifica a interpretação do que significam as Escrituras. Isso não acontece no protestantismo. É por isso que cada igreja meio que interpreta diferente os textos. Então, você vê a importância da interpretação. E no caso das leis, isso é óbvio. Então, existem diversas formas de interpretar o texto. Existe a interpretação original, que é você tentar saber o que pensava quem fez a lei. Você tem a interpretação sistemática, que você procura pegar aquela norma e interpretar no conjunto das outras normas. Você tem a interpretação evolutiva, que você procura adaptar o texto aos novos tempos. Você tem a interpretação lógica. Entendeu? Então, você tem um monte de formas possíveis de interpretação, né? E a atividade dos juristas e dos tribunais é interpretar. E o nome que a gente dá a um julgado no qual um tribunal fixa uma interpretação da lei é jurisprudência. Então, então o que acontece? Já existe uma interpretação do Supremo Tribunal Federal em que repara que no artigo 5º, no inciso 43, isso aqui? 43, não, 58, né? Que diz assim: a lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça, a anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo. O que eles fazem é uma equiparação junto com o inciso posterior, que diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. E a ordem constitucional e o Estado de Direito são cláusulas pétreas, é uma coisa que ninguém pode mudar. Então, por esse tipo de interpretação, o Supremo entende que você não pode fazer esse tipo de... Você não tem como anistiar esse tipo de caso. E existem precedentes, inclusive, acho que um deles foi contra o deputado Daniel Silveira, né, que é aquele fortão. Então, isso que eu estou falando, tudo tem interpretação. Então, você tem livros de hermenêutica, você tem livro famoso lá do Carlos Maximiliano sobre hermenêutica jurídica. Então, é assim. Você tem que fazer... A interpretação é essa, que o Supremo Tribunal Federal já tem fixado. Então, ele é assim, quando você tem um projeto que é frontalmente, que é obviamente inconstitucional, né, isso é um problema para o Hugo Mota, porque ele vai bancar um projeto de lei que o Supremo Tribunal Federal já acenou e já disse, né, que por interpretação que aquilo é inconstitucional. Porque o que vai acontecer caso haja uma aprovação é que fatalmente isso vai ser judicializado, né? O STF vai levantar a mão, vai falar não, é inconstitucional. Isso vai gerar ali uma questão entre os dois poderes, né? Isso, é que o Mota e o Alcolumbre tem que raciocinar o seguinte: interessa a eles tocar esse assunto esse ano que tem o julgamento de Bolsonaro? Estou falando do ponto de vista político. Não interessa a eles tocar essa agenda? O que eles vão ganhar com isso? Qual é a vantagem? Já parecia não interessar, porque ele estava adiando, né? Inclusive na manifestação na Avenida Paulista pró-anistia convocada pelos bolsonaristas, o Hugo Mota foi bastante atacado ali na pessoa do Silas Malafaia, né? Que falou que ele era uma vergonha e tudo mais, exatamente porque ele está adiando essa decisão, né, Flávia? Então, mas sim, e aí, por que eu fiz questão de pontuar essa questão da interpretação, né? Porque eu acho que a gente, até na thumb aqui do programa hoje, a gente chegou num enunciado que foi: o Congresso quer anistia. E é claro que não, tem nuances, né? Tem grupos que querem em troca de determinadas coisas, tem grupos que realmente querem ideologicamente, tem grupos que estão usando isso só, como o Christian desenhou e a Carol, ali na negociação de outros benefícios. Mas a oposição bolsonarista, esse núcleo que tem como objetivo atuar politicamente para livrar o grupo bolsonarista da acusação e torná-lo elegível novamente, tudo isso...
eles estão navegando justamente de uma forma bastante tosca, como é próprio desse grupo, né? Não é sofisticado o projeto de lei. O projeto de lei, para quem tiver curiosidade de ler, está no site da Câmara dos Deputados, é público, vocês podem ler a íntegra. Ele é bastante curto, ele é bastante tosco. Tosco, gente, eu estou falando tosco no sentido primário da palavra, ele é mal redigido, os argumentos dele são frágeis, assim, mal escritos, mal fundamentados, e ele também deixa muito transparente que o objetivo passa, assim, utiliza essas pessoas que estão presas para libertar e livrar a cara de outros, que são os mandantes e os coordenadores do golpe, né? Mas eles estão usando justamente essa brecha de interpretação em que, bom, se a gente fizer pressão política o suficiente, talvez a gente consiga colocar para dentro do Supremo uma reação favorável aqui a essa anistia. Claro que isso o Supremo não é impermeável a essas pressões políticas, tanto das ruas, das manifestações, das redes sociais, quanto dos próprios legisladores, que estão ali a 50 metros, a 50 passos deles ali fazendo esse tipo de pressão. A partir desse desenho é que eu vi o movimento da Gleisi. Porque a Gleisi está lá, numa missão de articular com um Congresso que lhe é hostil, de saída, é hostil ao Planalto de saída. Tem um pedacinho desse tamanho do Congresso que não é hostil ao Planalto. A base do governo no Congresso é hostil ao governo, é uma loucura. Ela sentiu que essa pressão está ganhando corpo. Ela viu uma brecha de falar, bom, de repente se a gente... Aliás, parece que ela assistiu ao Pedro Doria falando aqui a semana inteira. Exatamente. De repente, se a gente negocia ali uma anistia para o pessoal do 8 de janeiro, a gente consegue preservar as punições dos mandantes. O importante é isso, o foco é esse. E aí ela é desautorizada, ela tem que caminhar tudo para trás. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito lembrando, Carol, Christian, Lu, do dia da vitória do Lula e da posse, em que, antes do 8 de janeiro, toda aquela massa que foi para as ruas comemorar a vitória do Lula, então a base realmente lulista, já antevia tudo. O grito principal foi sem anistia. As pessoas já estavam gritando sem anistia em outubro de 2022. Uhum. Não é uma coisa que veio no pós-8 de janeiro. Bom, esse projeto mesmo, ele olha para outubro de 2022 e ele é de novembro. Exatamente. Então, assim, é um momento político, para além da questão jurídica, muito curioso, assim, porque o governo pode tanto bater o pé e falar não, aqui ninguém vai, não vamos permitir, mas com essa base líquida que ele tem, vai perder mais essa briga. Mas é exatamente isso, está fazendo exatamente isso. Não, mas a Gleisi, então, agora desautorizada, ela vai ter que voltar um passinho para trás, ou não? Não sei se desautorizada, né? Ela fez uma fala, a gente está falando aqui, já falou aqui, comentou aqui, de alguma forma, dizendo o Congresso tem o direito de discutir o que quiser discutir, uhum. E ela vai mexendo ali no papel dela de costurar com um Congresso que não é só petista, uhum. Não é só da base do governo. Não sei se necessariamente desautorizada, ela recebeu as críticas, não sei se necessariamente um recuo, ela também está representando o governo, ela sabe que ela não vai defender a anistia de alguma forma, ela está deixando claro que é possível, tem nuances ali, especialmente para a questão das penas para os outros condenados, ela mostra ali um certo espectro de negociação política, uhum. Algumas coisas inegociáveis, outras negociáveis, é isso que ela está dizendo. Ela sim, mas no momento em que ela fala, não, eu falei errado, ela está querendo dizer que não, na verdade, sim. Isso é um problema do Congresso com o Judiciário, o Executivo está se retirando dessa discussão.
Ok, só que ela é articuladora do executivo com o legislativo, na verdade também com o judiciário. Então, assim, ela não está numa figura alheia, né, num cargo alheio a essas disputas entre os poderes. Ao contrário, ela é justamente um elo de diálogo e de negociação com esses outros dois poderes. O que ficou me parecendo nesse momento é que a impressão que eu tenho é que o governo está com pouca ficha para apostar. Então, não é como... Não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, sabe assim? Devia, mas não consegue. Então tá tendo... não, a gente só quer pensar no imposto de renda, na aprovação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para até 5 mil. Então a gente não pode gastar nenhuma outra ficha, em nenhuma outra articulação, em nenhum outro tema. E o governo também está deixando a conta política de defender um projeto como esse, como o Christian bem descreveu, não no campo dele, mas no campo da direita. Também não está deixando essa conta política, bom, querem defender, quem vai defender e como, com qual ênfase? A gente pode ver, depois das ruas, de alguma forma, mostra-se uma pressão popular de um campo bolsonarista de alguma forma circunscrito, mas que conseguiu urgência no Congresso. Ao mesmo tempo, lideranças da União Brasil, ministro da base aliada do Republicanos, já se manifestaram nesse ínterim dizendo que não são a favor. Então, o governo, de alguma forma, também não está pegando como a pauta prioritária, porque está deixando a conta da defesa de um projeto inconstitucional na mão de quem está defendendo. Agora, mas você não acha, você e o Christian, quero também incluir o Christian depois aqui nessa pergunta, vocês não acham que a gente, assim, os analistas políticos, o próprio Planalto, podem estar subestimando a vulnerabilidade, a volatilidade dos desejos dos parlamentares? Porque eu acho que se com as assinaturas para urgência o Mota se vê tão pressionado que tem que pôr para voto, porque é o próximo passo, é pôr para voto. Eu não estou assim tão tranquila de falar que isso não passa, não. Que as forças... Porque uma das discussões que a gente teve antes do Central, e eu acho que a gente pode explorar um pouco melhor aqui, é de que talvez as vontades pró-anistia não sejam tão fortes assim, que tem muitos grupos contra a anistia fingindo que estão pró, para negociar um carguinho a mais, para negociar um apoio ali em 2026... Mas assim, cara, não é um Congresso confiável em nada. Mas só para sintetizar um ponto, eu queria ouvir o Christian e a Luísa também, não é sobre a força do governo nesse momento no Congresso com relação a esse assunto, a esse tema. É sobre a vantagem ou desvantagem de cada força política do campo da direita brasileira em defender ou não esse projeto para as eleições de 2026. Não é sobre a força do governo nesse momento, é sobre o que isso significa para as eleições de 2026. Mas se é com vistas a 2026... automaticamente impacta na força do governo. A consequência se o bolsonarismo se revela mais forte do que e aprova uma anistia... Mas justamente, não interessa para essa direita mais ampla que o núcleo bolsonarista seja tão forte assim. Interessa competir com esse núcleo de alguma forma, manter ele arrastado e competir com ele até 2026. Eu não sei se eu tenho tanta segurança disso, não. Christian, e você? Queria só fazer pontuar uma coisa que a Carol falou a respeito do governo perder essa oportunidade de surfar essa onda, de encampar mesmo essa ideia anti-anistia. Porque, assim, o que me chama a atenção nessas assinaturas todas que foram, em todas essas assinaturas que a oposição conseguiu para votar o projeto de anistia em regime de urgência, é que a gente teve há poucos dias 2 pesquisas de opinião que indicaram que a maior parte dos brasileiros, mais da metade dos brasileiros, não quer a anistia. E aí, o primeiro argumento para que essa lei começasse a ser discutida é que o Brasil estava precisando de pacificação.
E eu não sei em que Brasil essas pessoas estão vivendo, assim, porque eu não estou vendo essa discussão no dia a dia, na rua, em qualquer lugar que você vá, as pessoas, eu quero anistia, sabe? Não, essa discussão, ela não existe no mundo real, assim, ela está lá em Brasília, muito em cima disso que a Flávia falou agora, que a gente estava discutindo antes, de gente que quer benefícios eleitorais ou então que quer cargos no governo e vai negociar, vai barganhar com isso. Até o nosso ouvinte, o Rodrigo Scott, mandou aqui dizendo que o Congresso perde legitimidade com isso, né? Postou aqui um comentário no nosso chat. Porque essa discussão, ela não está nas ruas, assim, essa pacificação que estão dizendo que precisa haver. Eu não sei de onde vem essa necessidade de pacificação, porque não me parece que essa seja uma discussão que está acirrando os ânimos, que as pessoas estão brigando por isso, que elas estão querendo a anistia. Me parece que há uma questão em relação à dosimetria de uma outra pena dos condenados do 8 de janeiro, e isso deve ser revisto no STF, mas não parece uma questão, né, Christian? Não, não é uma questão. Mas quando a gente olha de longe, é que a política é tão complicada, porque são muitos atores, cada qual com interesses privados, e a gente tem que procurar ver, digamos assim, a lógica sistêmica, como é que ela funciona. A gente está num sistema em que, no qual, pelo menos a gente está em 2025, há uns 7 ou 8 anos existe um quarto ou um terço do eleitorado que gostaria de botar o sistema abaixo, destruir tudo. Tá? A gente tem esse percentual de pessoas. O que acontece? Existe um poder que não tem interesse nenhum nisso, porque, inclusive, é o poder que apareceu na história do Brasil debaixo dessa república que é atacada por esse segmento do eleitorado, que é o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele foi constituído pela Constituição, e assim foi interpretado depois, foi reconhecido assim nos governos Fernando Henrique, Lula e tal, como o guardião da Constituição. E ele tem bastante poder, assim, é o Supremo mais poderoso do mundo por vários motivos. Pelas atribuições de controle de constitucionalidade, pelo fato de que ele é um tribunal também dos parlamentares, isso que dá muita força também ao Supremo lá dentro, porque todo mundo tem crime lá e tudo na mão do Supremo Tribunal. Então, assim, ele é o sujeito primário interessado no antigolpismo, ok? Aí aparece o seguinte... Aí aparece o Legislativo. O Legislativo hoje é um lugar que, como quem está lá depende de voto, você tem, se você não for muito convicto lá, na esquerda muito convicto, você até entende que existam 150 deputados que vivam do golpismo, que explorem eleitoralmente o golpismo. Esse cara que manda, eu quero que Lula morra, eu quero que... Esses caras que ficam lacrando, como o próprio Bolsonaro fazia, eles vivem de explorar, eles são como se fossem os cafetões da democracia, é o cafetão da república. Eles batem para viver às custas dela, entendeu? Então é engraçado que você tem um elemento aí meio parasitário. Porque você, às vezes, você quer explorar o ódio à democracia, mas quer viver às custas dela. Então, você não sabe. É o parasita e o hospedeiro, entendeu? Você fica um dependendo do outro e você quer... deglutir como parasita, deglutir o hospedeiro, assim, mas não sabe até que ponto você pode fazer aquilo sem matar o hospedeiro. Nossa, achei a analogia perfeita. Entendeu? Então no Congresso, aquelas pessoas acham mais ou menos normal barganhar e fazer negócio em cima disso. Inclusive quem não é golpista. Porque quem não é golpista também lá... Quem é só oportunista. Também tem, aí também está na base do governo, mas não gosta, também tem base do governo que também quer uma grana aqui, quer um cargo lá, entendeu? Então, eles deixam aquilo rolar. E agora, com o orçamento secreto, o legislativo, assim, você não tem mais os partidos bem definidos, cada qual com linha. As bancadas são liberadas para fazer qualquer coisa e todo mundo... O legislativo hoje é praticamente autônomo. A única preocupação que os deputados e senadores têm é com a reeleição deles, mas virou a única. E eles podem se reeleger com orçamento secreto. Então, desde que não tenha um golpe de Estado em que eles percam tudo, para eles podem fazer qualquer coisa. Ele também depende do governo. E aí vem o governo. Qual é o interesse do governo? No caso, não, governo, se for Bolsonaro, é o golpe. No caso do governo Lula, naturalmente, não é o golpe e nem da maior parte do Congresso. Né? Mas o governo Lula, ao governo do Lula, é aqui que eu estou querendo chegar, também interessa o quê? Qual é o ponto dele? Ele, naturalmente, tem um compromisso com o Supremo Tribunal Federal de deixar sozinho. Então, você tem que usar essa sua base aí, como falou a Flávia, por pior que seja essa base, por mais fraca que seja a base, botar a base para não deixar esse
enfim, esse esgoto, esse lamaçal chegar na porta do Supremo de novo. Para ele ficar sozinho, tendo que se virar com o assunto de golpismo, tendo que declarar a inconstitucionalidade desse PL, que é inconstitucional mesmo. Mas é um custo danado ele ter que fazer isso sozinho. Você aprovar o PL e o Supremo tem que ir lá declarar inconstitucional. Então o Supremo conta com o governo, né, para ajudar. O próprio Supremo faz esse jogo em meio de campo, vai falar com o Alcolumbre, vai falar com o Hugo Mota, não sei o quê, não faça isso, mas ele conta que o governo também entra com a sua base, com o seu blá blá blá, com as concessões e tal, para evitar que isso aconteça. Mas até que ponto também o governo também, por outro lado, pode fazer uma espécie de corpo mole? Porque um dos ativos da campanha de reeleição do Lula, como foi da campanha da eleição, qual é? É o fantasma do golpismo, é o fantasma da ditadura. E é que você obriga o centro a ter que se jogar de novo no colo do governo. Ah, mas isso é uma aposta arriscada, hein? Eu sei, mas assim, você imagina quantos Zezinhos Dirceus... Aqui do Zezinho Dirceu, não estou querendo debochar do Zé Dirceu, não, porque ele é um crânio nesse negócio dessa frieza maquiavélica da política, que é uma coisa muito importante. Né? Eu estou falando dos caras que fazem esses cálculos frios e que são maquiavélicos no sentido de que você não está orientado por razões puramente éticas. Você não está pensando nos meios, você está pensando no resultado. Assim, até que ponto não seria bom o fantasma do bolsonarismo estar rondando de novo a possibilidade, né, para ele de novo virar o candidato, Lula virar de novo o candidato em torno do qual é a única salvação da lavoura aí é a democracia brasileira, entendeu? Então, eu não estou falando que o Lula está pensando nisso, mas certamente tem gente em volta que pensa.